Olá, vamos falar um pouco mais sobre a fé hoje e falar de fé é realmente um desafio. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 15, Jesus diz o seguinte: está cumprido o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está dizendo que é cumprido o tempo em que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o tempo onde o reino de Deus seria realmente acessível aos homens, fosse revelado aos homens aqui na terra, através da sua pessoa. E quando ele diz que o reino de Deus está próximo, é que realmente está próximo, porque o reino de Deus estava acessível a todos os homens. Todos os homens podiam, através do sacrifício de Jesus, através da pessoa de Jesus, fazerem parte do reino de Deus, estarem debaixo do governo de Deus, debaixo do governo que eu digo, debaixo do cuidado e debaixo das ordens também de Deus. Não que Deus seja um tirano, mas das ordens, porque Deus nos dá bons conselhos, Ele nos revela a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então ele governa nossas vidas com amor e graça. O desejo de Deus é que nós sejamos debaixo desse governo, nesse aspecto, estarmos debaixo sim do cuidado e do amor do Senhor, que reina sobre nossas vidas, sobre aqueles que creem e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. E quando o Senhor Jesus continua dizendo, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. É sobre isso que eu quero falar e dar uma ênfase aqui. A palavra arrependimento, nos nossos dias, parece ter sido esquecida ou às vezes até mal interpretada pelas pessoas, mas a gente precisa ter uma atenção a essa palavra, porque na realidade o nosso caminho rumo ao reino de Deus, o nosso caminho rumo a Deus, ele começa com um arrependimento. É impossível chegarmos ao reino de Deus, ou estarmos no reino de Deus, ou desfrutarmos dos benefícios do reino, sem experimentarmos o arrependimento. E muitas pessoas se equivocam, às vezes, pela falta de compreensão do que é realmente o arrependimento e se comportam, às vezes, de maneira errada. Muitas pessoas dizem, por exemplo, um dos erros bem que acontece com frequência, bem frequentes, é que as pessoas dizem: olha, quem se arrependeu não comete mais tal coisa, tal pecado, vamos dizer assim. E na verdade isso não é bem o que a Bíblia diz, né? A palavra arrependimento, ela no grego ela é metanoia. Metanoia é conversão, mudança de mente e de atitudes. Ou até outras explicações que eu achei, de mudança de caráter. Ou seja, essa mudança de arrependimento, o arrependimento, ele indica sim uma conversão, uma mudança de direção, mas também uma mudança na pessoa. Sim, isso é verdade. Mas nós sabemos que, infelizmente, nós estamos aqui nessa terra num corpo corruptível. A Bíblia nos diz que enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, nós vamos estar sujeito a alguns tropeços, vamos dizer assim, né? Nós não somos perfeitos ainda, estamos buscando uma maturidade em Cristo, buscando um crescimento, mas não somos perfeitos. Mas a principal ênfase da palavra metanoia é realmente essa mudança de mente. O arrependimento é uma mudança de mente. A mudança de mente vem com a concepção da ideia de que estamos errados. Quando nós entendemos que estamos errados, isso sim gera um arrependimento, mas estamos errados quando diz lá na sequência da explicação da palavra metanoia, a mudança de conduta, é que sim, isso deve nos impulsionar a uma mudança de conduta, a um desejo de ter uma conduta diferente. E uma das coisas importantes que a gente tem que entender também é que muitas pessoas às vezes pensam que se arrependeram, mas na realidade eles apenas sentem um medo da consequência dos seus erros. Né? Uma explicação interessante que eu ouvi um tempo atrás foi uma analogia, né? Uma ilustração. Por exemplo, uma mãe coloca um pote de doces em cima da mesa e diz ao filho pequeno: olha, não mexa nesse pote, porque a mamãe não quer que você mexa nele. Quando você quiser o doce, você pede que eu te dou. E essa criança vai lá e desobedece a mãe e vai querer pegar um doce no pote e deixa o pote de vidro cair e quebrar. E aí ele se desespera por medo da surra ou da repreensão que a mãe pode dar a ele por causa do erro dele. Isso é medo da consequência e não um arrependimento. O arrependimento seria ele pensar o seguinte: eu desagradei a minha mãe, eu fiz isso e ela não gostaria que eu fizesse isso e eu estou arrependido, eu não vou mais fazer isso porque eu tenho consciência que eu desagradei a minha mãe.
Muitas pessoas se equivocam quando eles têm medo da sua consequência, por exemplo, quando comete um erro e pensam, se alguém descobrir agora o que vai ser, e às vezes ele é acometido de um sentimento que parece arrependimento, mas não é. O arrependimento sincero, o arrependimento que Jesus diz aqui, arrependam-se, é exatamente esse arrependimento. É você ter consciência que você desagrada a Deus com o seu pecado. É você ter consciência daquilo que você precisa mudar. É impossível alguém crer em Jesus sem ter consciência do que é Jesus, de quem é Jesus, o que ele representa, porque na realidade Jesus veio, quando ele veio à terra, ele veio para nos livrar dos nossos pecados. O João Batista mesmo disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado, mas o pecado, nós precisamos ter consciência desse pecado. É impossível andarmos em direção ao reino de Deus e desejarmos o reino de Deus se nós não tivermos real consciência do que nós realmente fazemos e desagradamos a Deus. É impossível dizer que creio em Jesus, mas quem é esse Jesus que eu creio? Esse Jesus é um Senhor, realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Qual o pecado que ele tem que tirar de mim? Qual o pecado que ele precisa tirar de mim? Você tem consciência do seu pecado? Será que eu tenho consciência do meu pecado? Será que quando nos voltamos para Deus e para o Evangelho, porque crede no Evangelho, crer no Evangelho, será que nós cremos realmente que nós temos falhas e essas falhas nos incomodam por sabermos que isso desagrada ao Senhor? Se você realmente passou pela metanoia, pela conversão, pelo arrependimento, você vai ter uma mudança de mente. Você não vai mais se sentir confortável, né, com o pecado, não apenas pelo medo de que alguém descubra, porque nós sabemos que Deus já sabe todas as coisas. Às vezes, quando nós fazemos alguma coisa e pensamos, tal pessoa vai descobrir e eu vou sofrer um dano por causa disso, nós sim temos esse sentimento de medo, mas na realidade, quando nós fazemos alguma coisa, nós precisamos ter consciência de que tudo Deus sabe, tudo Deus vê. E não que Ele vá nos punir, mas o desejo de Deus é que nós obedeçamos a Ele, não pelo medo dele nos punir, mas por reconhecer aquilo que Ele fez por nós. Então, quando você experimentar o verdadeiro arrependimento, você vai entender o que é crer em Jesus. Você vai entender quem é Jesus. Ele é aquele que pode te livrar dos seus pecados. Quando nós lemos na Bíblia que a gente não deve andar equivocado a respeito da nossa própria pessoa, é que muitas pessoas acham que não tem tantos pecados assim, ou às vezes não reconhecem a necessidade de Deus. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O importante ao aprendermos sobre o arrependimento é exatamente isso, é refletirmos do que precisamos nos arrepender. Quais são as práticas das quais Jesus precisa nos libertar? Será que você já fez essa reflexão? Qual é o pecado? Quais são os pecados dos quais você precisa se arrepender? Porque é muito fácil quando nós, por exemplo, na oração, Senhor, me perdoe de todos os meus pecados. Não, quais são os seus pecados? Diga a Jesus, ou reflita sobre isso e defina e entenda quais são os seus pecados. De que pecados o Cordeiro de Deus precisa te libertar? Para que você possa se arrepender. Porque é muito superficial e muito genérico eu pedir a Deus, me perdoa por todos os meus pecados, se eu não sei quais são os meus pecados. Você precisa saber exatamente quais são os seus pecados. E depois da consciência do seu pecado, você vai entender. Porque realmente quando você refletir e entender o seu pecado, nós refletimos e entendemos o nosso pecado, aí sim nós vamos entender a necessidade de Jesus. Porque enquanto eu não entender quais são os meus pecados e o quanto isso desagrada a Deus, eu não vou reconhecer a necessidade de um cordeiro para que me livre dos meus pecados, que tire o pecado da minha vida, que me liberte. Não vou entender a necessidade do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, porque depois que você tem consciência do seu pecado, você vai entender que você é incapaz de se libertar do seu pecado sem o auxílio de Jesus. Então arrepender é você ter consciência do seu pecado e você, a partir do momento que você se arrepende, você ter a consciência de que aquilo não deve mais ser praticado. E aí você vai crer no Evangelho, você vai crer que Jesus morreu na cruz para te libertar dos seus pecados, para trazer solução para o abismo que existe entre o homem e Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, ou seja, nós temos livre acesso a Deus agora. E temos livre acesso a Deus por causa de Jesus, crendo em Jesus e consciente dos nossos pecados. Agora, Cristo nos liberta sim dos nossos pecados. E Ele, somente Ele pode nos libertar, nós somos incapazes de fazer isso.
Mas quando nós ouvimos o evangelho de Jesus, entendemos que o evangelho é a boa nova de que Jesus nos libertou do nosso pecado e restabeleceu nossa comunhão com Deus, e aí nós recebemos talvez o maior privilégio que nós possamos desfrutar aqui nessa terra, que é o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele anda conosco e ele vai nos ajudar a sermos praticantes daquilo que nós temos consciência daquilo que nós temos que fazer. Então, por exemplo, se eu tenho consciência de algo que algo é errado, eu preciso do Espírito Santo para que ele me ajude a fazer o certo. E tendo consciência do errado, eu vou buscar, com a ajuda do Espírito Santo, fazer o que é certo. Isso é conversão, isso é mudança de mente, isso é evangelho. O evangelho é trazer essa mudança na vida da pessoa. É saber que agora você não está mais sozinho na luta contra o pecado. Quando eu digo que você não está sozinho, porque infelizmente, como nós falamos aqui, nós estamos num corpo corruptível e carnal, falho e limitado. E nós vamos sofrer, né, tentações, nós vamos passar por situações onde o pecado vai tentar nos dominar, mas a Bíblia diz que ele não tem mais domínio sobre aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e tem o Espírito Santo. Pecamos sim porque somos imperfeitos, não conseguimos andar 24 horas do nosso dia no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, mas isso é o que nós devemos buscar. Andar no Espírito, porque a Bíblia diz lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, andeis no Espírito e não cumprireis a vontade da vossa carne. Então, é possível sim nós andarmos na direção do Espírito Santo, mas infelizmente nós, por sermos falhos, não vamos conseguir fazer isso todo o tempo. Aí você vai entender o que é o evangelho, você saber que quando você não conseguir, quando você, ainda que você tenha consciência, ainda que você busque, ainda que você tente não fazer, mas quando você fizer, você cometer um erro, você desagradar o coração de Deus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele apaga as suas transgressões e ele não permite que haja novamente essa separação entre você e Deus, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho de Jesus, saber que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, mas os pecados que você tem consciência, os pecados que você se arrependeu, os pecados que você realmente coloca diante de Deus todos os dias, que você busca ao Senhor, para que você vença aquilo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence de todo o pecado, né? Nos convence da justiça, e quando a Bíblia diz lá, a Bíblia diz que nos convencerá do pecado porque não cremos em Jesus. O Espírito Santo nos convence de que muitas vezes não conseguimos fazer as coisas porque não cremos em Jesus. Muitas vezes não conseguimos vencer o pecado porque não cremos no poder de Jesus, não cremos que Jesus realmente habita em nós, não cremos que Ele nos libertou, não cremos no Evangelho. E crer no Evangelho é andar em novidade de vida, é andar em uma nova vida. E esse é o desejo de Deus, é isso que Jesus está dizendo lá. Arrependei-vos, né? Tenha consciência de que você precisa mudar e mude o seu conceito. Porque às vezes você vai, como disse, às vezes você vai cometer erros, mas a sua consciência foi mudada e isso vai gerar em você o arrependimento, vai gerar em você o desejo de continuar lutando para que você não pratique aquilo novamente. E você arrependa-se e creia no Evangelho, creia que Jesus, através do sacrifício dele, ele vai continuar fazendo com que você continue na presença de Deus, continue tendo comunhão com Deus e você vai vencer. A Bíblia diz que nós vamos crescendo de glória em glória e algumas coisas nós vamos aprendendo com exercício, ou seja, você vai praticando. Talvez hoje você tentou e você não venceu, mas não desista, amanhã você vai vencer. Amanhã você vai ter uma conduta diferente porque você vai buscar em Deus essa força, porque você crê no Evangelho, você crê que Jesus te libertou do seu pecado. E crendo em Jesus, você vai ter comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, você vai conseguir andar em novidade de vida. Mas que Deus nos ajude a seguirmos esse processo com toda a sabedoria, com toda a graça, com a ajuda do Senhor. O arrependimento, a mudança de mente. O crer em Jesus, saber que Ele pagou pelos nossos pecados. Ele deseja nos libertar dos nossos pecados. O sangue de Jesus, o sacrifício dele, o sacrifício do Cordeiro de Deus, ele tem poder para nos libertar do nosso pecado. Que você creia no Evangelho, creia nessa boa notícia. Entregue sua vida ao Senhor, deixe que Ele governe a sua vida, porque só há um caminho para que você chegue, para que você entre no reino de Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho que começa com arrependimento, passa pelo crer, passa pela redenção, pela regeneração que é feita pelo Espírito Santo em nossas vidas, e tudo isso só pode alcançar quem crê em Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor, deixe que Ele governe a sua vida e que você faça parte do reino de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.